Oi, eu sou o César Sinício e eu fiquei de dar as respostas, ou de fazer a correção dos exercícios da, das questões objetivas do texto que eu mostrei para vocês no último vídeo. E vou fazer então agora essa questão de uma forma mais curtinha, mas só para a gente ter essa referência agora. E depois a gente discute isso nos plantões e daqui a pouco mando também um vídeo com um tema novo. Então, bora lá. Bom, se você ainda não viu o vídeo 2, né, onde eu apresentei esse texto, algumas ideias de técnicas que você pode usar para, enfim, compreender melhor, volta lá para dar uma assistida que vai dar para entender melhor de onde a gente está partindo, tá? Lá a gente fez uma análise inicial, leu o texto, falou sobre as técnicas, né, das aproximações que você faz do texto. Uma aproximação de leitura integral para tentar, tipo, não se deixar frustrar e pegar todo o contexto, né, que cria ali aquela a integralidade, a ideia central daquele texto. Em seguida, a gente falou sobre achar as palavras que você conhece, porque aí isso te dá um certo alívio e constrói ganchos de compreensão. Depois, prestar atenção nas palavras mais difíceis, diferentes, que você desconhece, porque normalmente é aí que moram os imbróglios de dificuldade de compreensão. As pessoas que fazem o exame já se organizam para, né, criar as coisas dessa forma e finalmente tentar, enfim, condensar quais são as ideias centrais desse texto numa espécie de resumo, pegando o início do texto, se ele tem uma pergunta, se ele tem alguma, enfim, informação que vai contribuir para a construção desse entendimento. Depois olhar para a conclusão, se você souber as palavras que estão no título, enfim, se tiver figura, algum gráfico, alguma coisa que te ajuda também, enfim, é um pouco nessa vibração. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. A ideia central do texto foi a primeira, foi a última das coisas que eu falei como que é uma técnica e é justamente a primeira das perguntas que aparece aqui. Uma das coisas importantes para lembrar na hora do vestibular é você não precisa seguir a ordem das perguntas. Como a gente comentou, algumas das perguntas às vezes elas vão dar pistas maiores sobre a sua compreensão do que outras perguntas. Então, se você quiser resolver em outra ordem, na verdade, não tem problema nenhum. Né? Pode ser mais útil resolver numa ordem diferente da que está apresentada para você. E lembre-se disso, né? Tá, é idiota um pouco falar isso, mas na verdade, apesar de ser meio bobo, às vezes na hora da prova tem tanta coisa passando pela nossa cabeça que a gente assume que a ordem ali é necessariamente. E às vezes as pessoas que compõem provas, quando eu escrevo prova, por exemplo, eu tento construir uma unidade lógica que vai se condensando, que vai, né, fazendo cada vez mais sentido. Tá, mas não necessariamente é isso que aconteceu. Pode ter sido apertado o botão lá para colocar na ordem randômica. Então, enfim, só para dar uma clareada que não precisa ser necessariamente na ordem em que as perguntas aparecem, principalmente se uma faz mais sentido que a outra, vale lembrar aquele lance de que se você constrói ganchos de compreensão, se uma pergunta está mais acertada, você sente no seu coração que você tem mais elementos para responder ela, vai nela, porque isso vai alimentar a tua sensação de sucesso, aí você respira mais fundo, fala, consegui essa, e aí vai para o próximo passo, tá? A gente vai responder na ordem aqui, mas não precisa ser na ordem que vem na prova lá. Acho que isso é um elemento importante de comentar. Uh, na questão, então, número 1, ele pergunta a ideia do texto e o tema central, e ele vai dar as seguintes alternativas: a composição química do espaço interestelar, a descoberta da origem da vida na Terra, a transformação de moléculas em células, a classificação de formas primitivas da vida, a importância da água no surgimento de algumas formas de vida.
tem algumas coisas que são importantes para a gente olhar. Porque ele vai falar, ó, composição, descoberta, transformação, classificação e importância. Essas palavras, às vezes, podem ser um guia para nos dizer, cara, isso aqui não é. Porque às vezes é assim, tipo, por exemplo, tem a questão de química e de espaço interestelar? Tem. Mas o tema central do texto é a composição química, é essa a temática do texto, né? Por exemplo, a transformação de moléculas em células. A gente viu que tem, no nosso comentário vídeo anterior, sobre que tem um experimento, que há realmente uma mudança ali de estado e etc. Mas esse é o tema central do texto. Então, eu acho que essas são essas palavras, elas podem ajudar a gente a se organizar em termos do que é o significado que a gente vai trazer e de qual dessas respostas a gente pode escolher. Quando você vai responder uma pergunta como essa, é importante que você não confunda o fato dele reproduzir uma frase inteira do texto, né, que é a frase do texto, que está ali igualzinha, com, se tá igualzinho ali, estava no texto, as outras não estão tão iguais, então isso significa que essa é a certa. Não é isso. Se a pergunta é sobre o tema central, então a gente tem que voltar àquela ideia de onde que a gente acha isso. Então vamos voltar para aquela última parte da nossa análise, que era achar o tema central. A gente fez isso pensando aqui, ó. Did life on the Earth originate from molecules deposited by meteorites or comets? Então, o texto inicia com uma pergunta, né? E a gente viu que tem as palavras, ó, que são palavras iguais do português, né? Originate, molecules, deposited, meteorites, comets. Então, tem uma ideia de que meteoritos e cometas, e tem uma ideia aqui de moléculas que são depositadas, e tem uma coisa de origem. Se a gente pegar a palavra life, que não é uma palavra tão distante, apesar de diferente do português, então assim, ó, life, vida, origina de moléculas depositadas por meteoritos ou cometas. Essa é uma pergunta. Né? Então o texto tem essa pergunta. Tem um título lá, que eu falei para vocês que se você conhece o inglês, depois no finalzinho a gente fala, isso aqui pode ajudar. Mas olha para o final. Ele vai falar no último parágrafo. Even more striking, when immersed in water, the organic molecules, então, moléculas orgânicas, moléculas, estava lá na pergunta inicial e está aqui de novo. In the residue formed tiny hollow droplets that resembled cell membranes. Células, membranes, membranas, parece bastante com português. Although the droplets themselves are far from being alive, similar structures could have been precursors of the first primitive life forms. Então, olha aqui de novo, ó. Estruturas similares, precursoras, primitive life form, formas de vida primitivas. Então, me parece que como isso está no comecinho falando dessas moléculas e está no final, de novo, falando sobre essas estruturas moleculares que vão formando células, talvez essa seja uma pista de que a descoberta da origem da vida na Terra é um pouco a vibração desse texto. Porque a composição química do espaço interestelar não parece se repetir. Meteoritos e cometas, por exemplo, só aparece no primeiro, não aparece no final. Né? A transformação das moléculas em células poderia ser um movimento aqui de interpretação da gente, porque tem essa questão. Mas veja que a gente fala de moléculas e de moléculas nas duas partes, tanto no início quanto no fim, mas a gente só fala de células na segunda parte. Então, talvez isso seja uma pista de que essa não seja exatamente a melhor das alternativas. Mas eu, provavelmente, numa situação de prova, ficaria em dúvida entre essas duas aqui. A classificação de formas primitivas de vida. Classificação não me parece um procedimento presente em nenhuma parte do texto, menos ainda se a gente focar nesses, né, no início e no fim.
a importância da água no surgimento de algumas formas de vida. Fala de imersão na água, no parágrafo final, mas no começo não há nenhuma menção à questão de água para a questão da vida. Então, fala de cometa, de meteorito. Então, me parece que essa também daria para ser descartada com essa base aqui, né? Mas é um pouco por aí, você ir tentando encontrar. É perfeito isso, assim, daria para tipo, saber assim, cara, de cara é a B? Não, eu confesso que eu ficaria um pouquinho em dúvida entre B e C. Talvez errasse, porque eu tenho muita dificuldade com questões objetivas, mas as pistas nos levam para cá, né? Para B ou C, descoberta da origem da vida na Terra, a transformação de moléculas em células. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma das palavras aqui, porque minha opção era não falar, não traduzir o texto de jeito nenhum, né? Antes da gente corrigir. Então, só para dizer que se você tivesse a tradução do título, dava para ter certeza que era B. Por isso o vocabulário é importante. Mas a gente chega lá. Vamos para 2. No experimento relatado, os cientistas. Então, tem um experimento, então aí a gente vai ter que ir para a parte onde fala dos cientistas. Então, a gente vai lá, ó. Proceeding, experiment, ó, researchers report experimenting, opa, experimento, experimenting, deve ser aqui, né? Então, a gente sabe que é mais ou menos aqui nessa linha, na terceira linha, que vai estar provavelmente começando a abordar isso aqui. Tem os cientistas ali na quinta linha também, então provavelmente está por aqui. No experimento relatado, os cientistas misturaram água, metanol, amônia e monóxido de carbono, encontrados em meteoritos e cometas, desenvolveram uma atividade para avaliar as temperaturas absolutas encontradas no espaço sideral, imitaram o meio ambiente espacial, utilizando o congelamento de moléculas complexas, utilizaram vários resíduos para o contraste de temperaturas, congelaram os compostos químicos e em seguida expuseram-nos a alta intensidade de ultravioleta. Todas essas palavras aqui, ultravioleta, temperatura, aparecem, né? Então a gente tem aqui, lembra aquela parte que a gente falou sobre a importância de dar uma olhada das palavras que são as palavras mais difíceis, né? As palavras que provavelmente a gente não conhece, né? Então, embora tenha ultraviolet, que seja igualzinho em português, tem um monte de outras palavras aqui que vão estar implicadas, né, na interpretação dessa questão. Então, a gente tem que usar as palavras ao redor que a gente conhece para, né, tentar chegar a essa resposta correta. Então, aqui o que a gente tem? Misturaram água, metanol, amônia e monóxido de carbono encontrados em meteoritos e cometas. Tem aqui água, amônia, mananã. Ó, tem lá, ó, interstellar space, water, methanol, ammonia and carbon monoxide. Então, água, metanol, amônia, carbon monoxide. Tem a palavra mixture, então misturaram, mananã. E tá falando que eles encontraram, então aqui, ó, encontrados em meteoritos e cometas. E aqui tem já algumas coisas que a gente pode começar a desconfiar, que assim, encontrados em meteoritos e cometas, como assim? Será que caiu um meteorito com esses elementos e aí eles misturaram, né? Será que esse era o foco do experimento? Era misturar, né? Ou será que tem outras coisas? Então, talvez essa aqui, as palavras, é aquele lance de novo, né? As palavras que estão lá na alternativa estão no texto. Mas será que isso necessariamente nos leva a achar que essa é a resposta correta? Então, vamos olhar para as outras para ver se tem mais elementos que grudam a gente para fazer essa escolha. Desenvolveram uma atividade para avaliar as temperaturas absolutas encontradas no espaço sideral. Vamos lá. Scientists, space, mixture, temperatures, absolute zero. Então, zero absoluto, ultraviolet radiation. Então, meio que me parece que mesmo que a gente não conheça muitas dessas palavras, porque aqui tá o principal parte laranjinha, né? A principal parte com os elementos que a gente não conhece tanto,
Mas me parece que o foco da questão, do que os cientistas fizeram, é aqui, né? Então, o que será que a gente pode encontrar aqui de elementos que vão dizer? Será que eles fizeram uma atividade para avaliar? Tem alguma palavra que sugere avaliação de temperatura? Para mim, parece que a temperatura está só descrita aqui, não é uma busca por ela, né? Até porque essa palavra só aparece uma vez aqui nesse trecho, né? E vale lembrar que a segunda parte, até que a gente pegou na terceira, acho que é na terceira, é isso mesmo, ó, de acordo com o texto, o resíduo oleoso resultante do experimento. Então, quer dizer, que eles fizeram um experimento e o resultado do experimento, isso pode nos ajudar, né? O resultado do experimento deu um resíduo oleoso. Será que um experimento que fosse avaliação de temperatura somente, né? O foco. Ai, meu Deus, meu óculos está sem coisa, eu não consigo. Será que um experimento cujo foco é avaliar temperaturas produziria um composto, um oleoso, um resíduo oleoso que tem moléculas orgânicas complexas, que essas são palavras que dá para a gente intuir do português, né? Então, talvez isso nos dê um direcionamento de que a B também não é a melhor das opções. Na C, imitar o meio ambiente espacial utilizando o congelamento de moléculas complexas. Ora, isso aqui pode ser interessante. Se a gente pegar uma das palavras difíceis aqui, é freezing. Se a gente pegar essa ideia de congelamento, a gente pode talvez se lembrar de congelador. E isso é um ponto interessante, porque às vezes a gente não sabe, aquelas palavras não se parecem tanto com o português, mas aí, na medida em que a gente vai se aproximando do texto e lendo várias vezes e lendo as alternativas, às vezes outras palavras vão aparecendo, né? E uma delas pode ser essa, porque você fala assim, ó, congelamento, e aí você vê aqui a palavra freezing, e você pode lembrar de freezer. Freezer é o lugar onde você põe as coisas para gelar. Então, tal. Então, talvez isso aqui, ó, utilizando o congelamento de moléculas complexas, imitaram o meio ambiente espacial. Mas será que eles queriam fazer essa... Então, tudo está nos levando aqui para entender isso aqui como algo que parece, né? Imitar o meio ambiente espacial, congelamento, mas aqui tem uma palavra aqui, e esse é o ponto, né? Se a gente tem menos pontos de convergência de entendimento de uma certa da linguagem ali, a gente tem que se apoiar nos ganchos de compreensão que a gente tem. Que tipo de moléculas está falando que eles estavam trabalhando lá e freezing e congelando, talvez, zero absoluto também nos leva a pensar sobre congelamento e tal. Olha aqui um pouquinho ó, antes. Simple compounds, né? Simples. E aqui está falando que são moléculas complexas. Então, não foi isso que os cientistas fizeram. Então, apesar de que aqui tem vários ganchos de compreensão e que podem, inclusive, nos ajudar na interpretação do texto, essa palavra aqui, complexa, não bate com o experimento que os caras estão fazendo, né? Aí a gente vai para D. Utilizaram vários resíduos para o contraste de temperaturas. A única temperatura que fala, que o único dado de temperatura que a gente tem é zero absoluto, absolute zero. De resto, não tem mais nada. Então, contrastar provavelmente mostraria ou a palavra contrast, que é igualzinho no português, ou pelo menos mais dados de temperatura, e não tem. Finalmente, a gente tem congelaram os compostos químicos, então, olha, de novo o lance do congelamento, e em seguida expuseram-nos a alta intensidade de ultravioleta. Olha lá, ultraviolet radiation. Então, essas são duas coisas que dá pra gente saber que tá aqui no texto, porque eu tenho, se a gente pegou lá, né, congelamento e fez a associação com freezer e, portanto, congelamento, ou a questão do zero absoluto, a gente tem também a palavra exposing, de exposição, tá muito parecida aqui, e radiação ultravioleta. Então, me parece que isso
resume melhor a ideia de um experimento científico e que explica, e que é justamente nessa área aqui, ó, que a gente foi localizando, que provavelmente é onde estaria o que os cientistas fizeram. Afinal de contas, é isso que está na pergunta. Olha lá, no experimento relatado, os cientistas fizeram o quê? Né? E aí, então, essa tá a letra E, que tem mais evidências de que é a correta. E é a correta. 3. De acordo com o texto, o resíduo oleoso resultante do experimento era formado por centenas de moléculas orgânicas complexas, foi exposto à radiação ultravioleta para se transformar em moléculas orgânicas complexas, transformou-se em membranas celulares quando exposto ao frio, produziu um complexo de moléculas orgânicas que foram congeladas a baixas temperaturas, foi decomposto para se assemelhar a estruturas vivas. Tem uma coisa aqui interessante que pode nos ajudar, que é a questão de como, às vezes, essas questões aqui, elas têm certos elementos de organização, ordem. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, produziu um complexo de moléculas orgânicas, na letra D, que foram congeladas a baixa temperaturas. Então, primeiro produziu um complexo de moléculas orgânicas e elas foram congeladas a baixa temperaturas. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que essas duas informações batem, mas não foi primeiro o complexo e depois o congelamento. Às vezes foi o oposto. Então, é importante que a gente olhe para essa questão aqui de ordem, talvez também para nos ajudar, né? Olha só o que a gente deve fazer. Voltar os nossos olhos para a parte onde tem o tal do oily residue lá. Então, tá aqui, né? The procedure produced an oily residue composed of hundreds of complex organic molecules. Então, a gente consegue. Residue só está aqui no começo, só está aqui nesse meio. E aí, oily, a gente tinha comentado, né? É só tirar o Y, vira oil, óleo, né? Então, é aqui que vai se concentrar essa resposta. As duas perguntas 2 e 3 são, de certa forma, complementares umas outras, porque na 2 ele fala, os cientistas fizeram tal coisa, e na 3 ele fala, teve um resultado. Então, provavelmente, aquilo que a gente entendeu da 2, então, nesse caso, essa sequência, né, ela ajuda a formar um entendimento melhor. Então, mesmo que você não tenha feito a questão 2 anteriormente, talvez valha a pena voltar lá e pelo menos olhar o que está um pouquinho antes e o que está um pouquinho depois para tentar achar. Mas vamos lá. Era formado por centenas de moléculas orgânicas complexas. Então, vamos lá. Produced, então, produziu. Produced parece com produzir, tá vendo? Procedure não parece tanto com procedimento, mas, né? Mas dá para, talvez, intuir aqui pelo contexto geral, né? Produziu. Mas o que produziu, né? Mesmo que a gente não entender procedure como procedimento. A gente está falando do experimento que acabou de acontecer e que a gente analisou na questão anterior. Então, essa coisa de ficar congelando, botando radiação ultravioleta, fez o quê? Produziu um resíduo oleoso. E aí ele fala, composed hundreds of complex organic molecules. Olha lá, eu tenho palavras-chave aqui. Moléculas orgânicas complexas. Né? É invertido essa ordem, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas tá aqui, a palavra complex está aqui, a palavra orgânica está aqui, a palavra moléculas está aqui. Todas essas coisas também estão aqui, ó. Moléculas orgânicas complexas. Talvez eu não conheça a palavra hundreds, e se você não conhecer a palavra hundreds, pode ser que não dê para fazer uma associação imediata, mas se você conhecer hundreds, já dá para sacar que é a resposta correta, porque ó, centenas hundreds, moléculas orgânicas complexas. Mas vamos ver se as outras também nos dizem que não é. Então, foi exposto à radiação ultravioleta para se transformar em moléculas orgânicas complexas. Então, o resíduo oleoso foi exposto à radiação ultravioleta? Não, ó. A radiação ultravioleta está na frase anterior. Por exemplo, primeiro radiação ultravioleta, depois resíduo. Então, o resíduo não foi exposto. Né? O resíduo é o resultado da exposição. Transformou-se em membranas celulares quando exposto ao frio. Também, ó, não fala nada aqui
do resíduo oleoso ser exposto ao frio. Aqui termina o parágrafo, né? Então, na verdade, isso aqui é o fim de um processo e não o início, né? Então, tem que tomar cuidado também com essa questão. Produzir um complexo de moléculas orgânicas, opa, aqui, complexo, orgânica, moléculas, pode ser que isso, né, nos dê essa impressão. Mas que foram congeladas a baixo temperaturas. Então, primeiro produziu e depois foram congeladas. Não. O resíduo produziu. Então, o que é produzido é resultado de uma ação anterior, que no caso é o que a gente estava vendo antes, que é o que os cientistas estavam fazendo. Então também não dá. Foi decomposto para se assemelhar a estruturas vivas. Não, a resposta tem que estar aqui quando fala oily residue. Então, não tem nada que indica decomposição. Tem composto, mas não decomposto. Então, cuidado, né? Também porque essas palavras estão aí talvez para te induzir a fazer essas associações. Mas é a mesmo. Se você tem a palavra hundreds, veja como o vocabulário é importante. Se você tem a palavra hundreds, centenas, cara, é praticamente, literalmente a frase, né? Então, é mais fácil. Mas, se você não tiver, mesmo assim, dá para ir eliminando as outras com uma relativa segurança e vai sobrar A com um relativo grau de certeza. Aí a gente vem para 4, que fala, de acordo com o texto, as substâncias orgânicas imersas em água formaram membranas celulares ocas, produziram membranas semelhantes a gotas d'água, formaram gotículas semelhantes a membranas celulares, produziram estruturas similares às primeiras formas de vida, formaram estruturas vivas primitivas. Então a gente vai ter que tentar pensar aqui, porque tudo é muito parecido aqui também, a essa dificuldade de que todas essas coisas se parecem. Então, talvez o primeiro ponto seja diferenciar o que uma coisa quer dizer e o que a outra coisa quer dizer, né? Então vamos lá, vamos pro final do texto. Essa parte tinha mais palavras que a gente não conhecia, lembra? Even more striking, when immersed in water, the organic molecules in the residue form tiny hollow droplets that resembled cell membranes. Although the droplets themselves are far from being alive, similar structures could have been precursors of the first primitive life forms. Então vamos lá. Imerso, water, água, embora seja bastante diferente, a gente conhece a palavra water fácil. Imerso em água, isso aparece em algumas coisas ali, água. Organic molecules, então moléculas orgânicas in the residue. Então, onde que estão essas moléculas orgânicas? Elas estão no resíduo oleoso. Então, aqui faz sentido, tá vendo? Aí fazendo na sequência. Os cientistas experimentaram, fizeram os negócios, pôs radiação ultravioleta, blá, blá, e aí, pá, virou um resíduo oleoso. Aí, pá, segunda parte, imerso em água. Então, pegou esse resíduo, jogou lá na água, e aí ele formou, olha aqui, ó, form. Tiny hollow droplets são 3 palavras que não tem aqui, né, no nosso registro, não se parecem com nada. Então, complicou. Resembled também não, mas cell membrane sim. Então, membranas celulares. Então, formou alguma coisa e membranas celulares. Vai ser mais complexo aqui por causa, né, desse ponto de que tem muitas palavras aqui. Um dos nossos próximos assuntos é falar sobre as palavras, vocabulário de significado específico, porque qual que é a questão? Aqui a gente está, por exemplo, vendo um negócio de membranas celulares, meteoritos, blá blá blá. Como você vai se preparar com todos os possíveis bilhões de assuntos que podem aparecer num texto em inglês na prova? É muito difícil. Então, essa pode ser uma tarefa complexa que, obviamente, você precisa ir fazendo, porque quanto mais, né, vocabulário genérico você tiver, melhor. Mas a gente vai fazer uma discussão no próximo vídeo sobre essas palavras aqui
que são palavras que formam, que conectam as coisas. Então, por exemplo, quando ele começa aqui com even more striking, esse even more, ele cria um efeito de sentido nesse texto. O although também. Então, a gente vai falar sobre como essas palavras podem nos ajudar, porque são palavras que, como tem no português, portanto, entretanto, mas, e... todas essas palavras podem nos ajudar a construir o sentido e entender assim para onde que o texto está querendo nos conduzir, quais são essas placas. Essas palavras podem ser consideradas como placas de sinal, né? Vire aqui, proibido ir à direita, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso também vai influenciar aqui. Se a gente conhecesse um pouquinho mais de vocabulário, dava para intuir melhor, mas vamos ver se dá para diferenciar. Então, formaram membranas celulares ocas. Aqui eu tenho cell membranes. E a gente tem alguma coisa aqui no começo que a gente ainda não tem nenhuma referência, porque não se parece com nada no português, né? Então, cell membranes, membranas celulares, pode ser. Oca, a gente ainda não tem certeza, mas vamos ver as outras. Produziram membranas semelhantes a gotas d'água. Formaram gotículas semelhantes a membranas celulares. Aqui a gente começa a ver um padrão. Semelhantes, similares. O que a gente consegue perceber? Que talvez, cuidado, nas alternativas, como eu disse, pode ser que tudo esteja aí só para te provocar e te atrapalhar. Por isso o vocabulário é importante. De novo, não vou ficar enchendo o saco, mas é porque é mesmo. Mas, se a gente pegar semelhantes, similares, tem alguma palavra aqui que parece com semelhantes, similares? Então, esse pode ser um movimento. Então, assim, se eu não posso simplesmente assumir que é semelhante, por outro lado, assim como a gente fez com congelamento e lembrou de congelador e pensou em freezer, freezing, né? De repente, ao voltar ao texto, depois de ler essas opções milhões de vezes e ficar um pouco nervoso, a gente volta lá para o texto e começa a pensar que palavra aqui nesse parágrafo final, ou que palavras, podem se parecer com semelhante e similar. Veja que mesmo semelhante e similar, embora sejam palavras parecidas, elas são escritas um pouco diferentes. Então, talvez exista alguma palavra aqui escrita de forma um pouco diferente, mas que seja isso. E olha uma palavra aqui, ó, resembled. Aqui, sembled é de semblante, relembrar, né? Tá bom, tô fazendo um salto que é fácil para mim, porque eu conheço essa palavra em inglês, mas na verdade essa palavra vem do francês. Aquela coisa de tentar ser chique, eles roubaram do francês. Mas enfim, resembled é parecer-se, né? Então, semelhante tem a ver aqui mesmo. Tá, mas semelhante com o quê? Produziram membranas, então cell membranes, ok. Semelhantes a gotas d'água. Aqui não tem a palavra water. Tá a palavra water no sentido de imerso na água, mas não a palavra water não está próxima aqui de resembled, de parecer, né? Similar structure também é uma outra palavra de similar que está aqui. Similar structures, first primitive life forms também tem aqui. Então, também vai estar aqui próximos, né? O que tem mais? Formaram gotículas semelhantes a membranas celulares. Olha, similar structures, precursores de first primitive life forms, primeiras vidas primitivas, resembled, são similares, lembraram membranas celulares, produziram estruturas similares às primeiras formas de vida. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente for pegar a primeira parte, elas formaram, então produziram. E aí a gente vem para o final. Formas de vida primitiva, a gente pode fazer esse salto, mas tem que tomar um cuidado, porque no meio disso tem um monte de palavras desconhecidas e isso pode induzir ao erro. Então, aqui talvez seja um salto complexo de fazer. Produziram estruturas similares a primeiras formas de vida. Será? Porque tem tantas palavras aqui no meio, né? Então, tem que dar uma pensada aqui. Formaram estruturas vivas primitivas. Opa, já que formou estruturas vivas,
não tem nada que tem life forms, formas de vida, mas nada indica que estão vivas. Aliás, tem uma coisa aqui, que aí vai depender um pouquinho mais do inglês, daqui a pouco eu falo. Mas tem alive here, que é vivo, mas só porque a palavra está aqui, isso não significa que ela está de forma afirmativa. E isso é uma coisa importante da gente pensar com atenção. Uh, então, olhando de novo, oco, eu não tenho certeza. Mas eu sei que formou membranas. Produziram membranas semelhantes às gotas d'água. A gente meio que eliminou porque não está falando que a gota é de água, que não está falando. O water só está lá que emergiu e não que parecia. Formaram gotículas semelhantes a membranas celulares. Essa é a resposta certa, mas eu diria que essa aqui é uma pergunta muito difícil de pegar sem algumas das palavras que são necessárias. Porque eu tenho aqui hollow, que significa oco, que induz ao erro porque leva você a pensar no primeiro, mas não é que a membrana celular é oca. O que é oco é os droplets, que também vem de drop, de drops. Talvez a gente lembre de... Não, vocês não lembram, vocês não chamavam de Drops Kids Hortelã, que era as balinhas. Mas a bala era chamada de Drops porque era a gotinha de açúcar, ia lá e solidificava, né, no pratinho lá e virava. A bala era formada dessa forma. Enfim, mas aí drop aqui é de gota, né? Então tem a ver com gota d'água, mas não é a membrana que se parece com a gota d'água. É ao contrário, né? Veja, formaram gotículas, né? Tiny é pequeno, então isso também vai nos levar para gotículas em vez de gotas. Que são ocas, e é essas coisas que foram formadas que lembram membranas celulares. Aqui tem esse lance da ordem também. Mas tá vendo que é muito difícil aqui chegar à conclusão que é a C sem ter os elementos de vocabulário. Então, embora, obviamente, todas as técnicas, tudo aquilo que eu falei no texto, sirva para a gente começar a pensar e usar essas técnicas para se aproximar, e mesmo que as perguntas 1, 2 e 3 a gente consiga fazer mais ou menos usando mais as coisas que a gente sabe do que o que a gente não sabe, aqui é muito difícil porque ele vai no específico do específico, e sem ter essas informações fica um pouco difícil. Agora que está liberado falar, deixa eu dizer, ó, o nome do texto é Heavenly Seed. Seed é semente. Heaven é céu no sentido de paraíso. Então, Heavenly Seeds, ele está falando de céu ali, mas por que paraíso e não sky, por exemplo? Por que Heaven e não sky? Porque talvez esteja falando de origem da vida, sempre tem essa coisa, né, enfim, da potencialidade dessa vida vir de algum lugar que a gente desconhece, né? E que seja, né, o céu metafórico e não o céu, essa coisa aí que a gente olha e vê as estrelas, né? Então, sementes estelares, sementes do céu, né? É o nome do texto. Se a gente pensa nisso, a gente começa já a intuir todo o significado que a gente foi pensando, né, a partir daqui, mas são duas palavras mais distantes do português, e que se a gente não tiver o conhecimento, porque a gente conhece de algum outro lugar, não vai dar para chegar nisso sozinho, assim, né? Então, tem alguns momentos, então, não é para terminar de um jeito deprê, mas é que assim, tem alguns momentos em que realmente o vocabulário vai fazer alguma diferença, mas não tem também como eu prever que vai ser desse assunto aqui. Pode ser um monte de outros. Então, o que a gente vai falar na próxima aula é um pouquinho sobre as palavras que nos conduzem na direção X ou Y. Porque aqui, por exemplo, quando você fala even more striking, é assim, o que ainda é mais strike, quando você faz o strike lá no boliche, né? Porque você derruba tudo. O que é mais mind-blowing, o que é mais, né, que derruba todas as suas convicções, que é mais detonador do que o que é mais chocante, né? Mas even more, ainda mais chocante. Então esse even more é muito importante aqui, né? Porque ele vai guiar todo o sentido do último parágrafo, porque ele descreve
o experimento, fala o que gerou, e aí fala de algo que é ainda mais louco do que juntar tudo isso e gerar um resíduo oleoso. E o que é? Aí vem, né? Então ele formou essas coisas. Outra coisa que é importante, o although, que vai dizer que o although é embora, ele pode aparecer como although ou só o though, sem o all, né? Que significa embora. Ele é um but sofisticado, ele é o mas sofisticado. Ele contradiz duas ideias contraditórias. O but costuma estar entre as duas ideias. Por exemplo, my name is César, but I am not an emperor. Meu nome é César, mas eu não sou um imperador. Costuma ficar no meio das duas frases. Então, my name is César é uma afirmação. I am not an emperor é uma outra, uma negação. Não, peraí, é essa mão que eu tenho que pôr pra cima. É isso. É, é espelhado aqui a coisa, eu fico confuso. Meu nome é César é uma afirmação e a outra a negação é eu não sou um imperador. Então, meu nome é César, mas eu não sou um imperador. Tô ficando confuso aqui, vou parar de mexer as mãos. E o mas fica ali no meio para dizer que essas duas ideias se contrapõem, né? César é um nome de imperador, mas eu não sou. Tá. Como é que eu poderia fazer a mesma frase com o although? Coloco no começo e coloco uma ideia na sequência da outra. Although my name is César, I am not an emperor. Embora eu não seja embora meu nome seja César, eu não sou um imperador. Ou o contrário, embora eu não seja imperador, meu nome é César. Qualquer uma das coisas é válida. Mas eu só estou dizendo isso para dizer que o although ele tem essa formação, assim como, lembra do alive que eu falei de vivos? Olha aqui o que eu tenho, far from being alive. Então, embora eu tenha a palavra alive que indica vida e vivo, far from significa distante de estar vivo. Então, far, near, far, wherever you are. Lembra do Titanic? Próximo, longe, near, far, wherever you are, é a musiquinha do Titanic. Aqui eles estão distante de estar vivo. Então, esses droplets, essas gotículas que ele falou aqui, estão bem longe de estar vivo, mas pode ser precursor da vida primitiva na Terra. Então, só que a gente vai precisar desses elementos para ir montando esses sentidos. Veja que quanto mais elementos eu tenho, quanto mais inglês, uma outra palavra em inglês que eu falo, vai surgindo novos sentidos. Portanto, estude vocabulário, preste atenção nisso também. Era para ser um vídeo mais curtinho, mas eu quis dar uma dedicada. Assista em velocidade 2 para não ficar tão enrolado os meus da minha explicação, mas é isso. Em breve a gente se vê com mais um trechinho.